Bem-vindos a todos para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre a energia mecânica. A energia mecânica, ela é a soma das energias cinéticas e potenciais de um sistema. Então, a energia mecânica, ela se deve a uma altura ou uma energia armazenada em uma mola por deformação ou a uma velocidade, como nós já vimos. A devida velocidade, energia cinética, a devido à gravidade ou energias elásticas, nós chamamos de potenciais. A soma dessas duas formam a energia mecânica. Essa energia mecânica, ela tem a propriedade em sistemas conservativos de ser conservada. O que são sistemas conservativos? Aqueles onde não existem forças dissipativas, como a força de atrito, a força de resistência do ar, que dissipam energia, transformam a energia mecânica em energias térmicas, por exemplo, como é o caso do atrito. Então, nos sistemas conservativos, a energia mecânica é conservada e, portanto, a sua variação é nula. A energia mecânica, em qualquer ponto, se ela é conservada, ela vai ser a mesma. Exemplo. Num sistema de queda livre, onde você despreza a resistência do ar, você tem um sistema conservativo. E aqui eu tenho uma massa. Como é queda livre, a velocidade inicial é nula. Isso implica, portanto, que não tem velocidade inicial, não tem energia cinética, que é um meio de mv2. Mas ela tem uma altura, então ela tem energia potencial, mgh. E a soma das duas me dá a energia mecânica, que é o zero mais o mgh. Quando essa esfera estiver lá embaixo, a altura acabou. E essa energia potencial, portanto, ela será nula. Porém, ela ganhou velocidade durante a queda. E essa energia cinética será máxima, um meio de mv2. A soma das duas me dá a energia mecânica. E a energia mecânica aqui nesse ponto lá em cima será igual ao mesmo valor que eu vou obter aqui nesse ponto aqui embaixo. Por quê? Porque o sistema é conservativo e a energia mecânica se conserva, terá o mesmo valor. E aqui no meio? Aqui no meio você terá tanto ainda uma altura, portanto você terá também energia potencial, mgh, como ela já ganhou uma velocidade, portanto também terá a energia cinética. E a soma das duas me dá a energia mecânica. Qualquer uma das três, calculada no seu devido ponto, vai dar exatamente o mesmo valor. A energia mecânica calculada assim, nesse ponto, assim, nesse ponto. E por essa forma, nesse ponto, vão ter todas o mesmo valor, porque ela é conservada. Um sistema com mola em um corpo, eu vou ter mola-massa, chamado de mola-massa, eu vou ter a mesma coisa. Olha, inicialmente aqui, se eu tiver o meu sistema com uma mola que não está deformada, não possui nenhuma altura, não possui atrito entre o corpo e a superfície, a mola é ideal, todas as condições, ela não tem velocidade e não tem deformação. A energia mecânica é nula. Mas se eu pegar essa mola através de uma força externa e trazer esse corpo deformando a mola de X, eu dei ao sistema uma energia. No caso inicial em que eu aplico a força e inicialmente abandono o corpo com velocidade nula, a energia cinética inicial é nula. Mas houve uma deformação na mola, onde tem uma energia armazenada do tipo 1 meio de kx2, onde x é a deformação, essa que você está vendo aqui. Então a energia mecânica, que é a soma das duas, vai ser igual a 1 meio de kx2 mais 0. Quando essa mola então puxar o corpo e ele começar a ganhar velocidade, já obter uma certa velocidade, já caminhou uma quantidade reduzindo a deformação, ele vai passar a ter as duas coisas. Ele tem uma velocidade v', que lhe dá uma energia cinética, como também ele possui ainda uma deformação, uma energia elástica, potencial elástica, x'. Então ele tem as duas energias e a energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial. Quando ele passar exatamente pelo ponto de equilíbrio,
toda a energia que ele ganhou aqui armazenada na mola do tipo Kx2 se transformou em velocidade. A mola agora não possui nenhuma deformação, então ela não tem energia armazenada na mola, mas ele tem uma energia cinética, 1/2 de mv2, tá? E não tem nenhuma energia potencial porque a mola não está deformada. Toda essa energia cinética, quando ele passar desse ponto, vai novamente sendo transformada em energia potencial elástica, até que toda a velocidade se acabe e chegue a zero novamente, transformando toda a energia cinética em potencial aqui no ponto quando ele andar x para o lado de cá. Depois o processo volta tudo novamente transformando, mas a energia em qualquer ponto será sempre igual, porque ela é conservada. E igual o que? Aquela que você deu no início, 1/2 de Kx2. Exemplo, o P347, na página 334. Uma pedra de 5 gramas cai de uma altura de 5 metros em relação ao solo. Adote a gravidade igual a 10 metros por segundo e despreze a resistência do ar. Determine a velocidade da pedra ao atingir o solo. Então veja só, eu tenho uma pedra de velocidade inicial nula, massa de 5 gramas, que eu vou ter que transformar em quilogramas, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, altura 5 metros. Muito bem, quando essa pedra então é abandonada, ela cai transformando a energia potencial em cinética. Qual a velocidade que ela atinge o solo? Olha, eu posso resolver esse problema com as equações lá de queda livre, que são as mesmas equações do MOVE. Mas aqui nós estamos estudando a conservação da energia mecânica, então eu tenho que usar a fórmula da energia mecânica, que é a soma da energia cinética, 1/2 de mv2, mais energia potencial, mgh. Lá em cima, no ponto A, o que eu tinha? Velocidade inicial 0, energia cinética nula, 0 também. Só tem, portanto, aqui em cima energia potencial, que é mgh, com massa de 5 gramas, gravidade de 10 e altura de 5 metros. Obviamente, os 5 gramas eu tenho que transformar para quilogramas, tem que dividir por 1000. Cada 1 quilograma são 1000 gramas, então eu tenho que dividir por 1000. Bom, 10 vezes 5 deu 50, 50 vezes 5, 250, dividido por 1000, 0,25 joules. Esse é o valor da energia mecânica potencial gravitacional que está armazenada aqui. Então, a energia mecânica aqui, ela é igual à energia potencial gravitacional e vale 0,25 joules. E lá no ponto B? Bom, o sistema não é conservativo? É. Tem forças dissipativas? Não. Despreza a resistência do ar, então não tem. Então a energia mecânica se conserva. Qual o valor dela no ponto A? 0,25. Qual o valor dela no ponto B? 0,25. Pela conservação da energia, no ponto A e ponto B tem que ser o mesmo valor. Ela tem que continuar valendo 0,25. Só que no ponto B não tem mais altura, só tem o quê? Velocidade. 1/2 da massa vezes V ao quadrado. Energia cinética. Que tem que dar esse valor, 0,25. Então o que eu vou fazer aqui? Passo 2 multiplicando, vai dar 0,50. A massa eu passo dividindo. A massa é quanto? 5 dividido por 1000 em quilogramas. 5 dividido por 1000 é 0,005. 3 casas. Isso aqui agora é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1 dividido por 5 vezes 10 a menos 3, que vai dar 1 vezes 10 ao quadrado. 100. O quadrado passa para lá, vai na forma de raiz, e a raiz de 100 é 10. Raiz de m2 por segundo ao quadrado está metro por segundo. Então, a velocidade que essa pedra vai adquirir é de 10 metros por segundo ao transformar sua energia gravitacional mgh em energia cinética do tipo 1/2 de mv2. Então, nós resolvemos o problema por conservação da energia. Poderia ser feito pelas fórmulas de queda livre? Sim. Daria a mesma resposta? Claro. Porém, nós estamos estudando aqui sobre energia mecânica. Então, você tem que usar as fórmulas da conservação da energia mecânica. Essa é a finalidade. P351. Está lá na página 334.
Ele diz o seguinte: uma pequena esfera partindo do repouso da posição A desliza sem atrito sobre uma canaleta semicircular contida num plano vertical. Determine a intensidade da força normal que a canaleta exerce na esfera quando esta passa pela posição mais baixa B. Eu quero saber aqui o valor da força normal que essa pequena esfera faz na canaleta. Na verdade, a esfera empurra a canaleta não é boba, reage com a força normal, que é o que eu procuro. Dados: massa da esfera M e aceleração da gravidade G. Então vejam aqui, ó. Ele definiu a massa da esfera como M e a aceleração da gravidade como G. Não é para você usar 10. E a massa ele não te fala quanto é, mas foi definido. Significa que a sua resposta ela pode conter a letra M e a letra G como resposta. Tá? É um exercício geral. Muito bem, ou genérico. Muito bem. Eu tenho aqui a seguinte situação. Pela conservação da energia mecânica, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. O que é energia mecânica? A soma da energia cinética com a energia potencial. No ponto A, eu tenho que a velocidade inicial é nula, partiu do repouso. Se a velocidade inicial é nula, a energia cinética é nula. Então a energia mecânica no ponto A vai ser a soma da cinética, que é zero, mais a potencial, que vai ser mgh. Essa altura ele não me deu no exercício. Ele não fala nada o valor dessa altura. Então, não sei, desconheço. Chamei de h por enquanto. É um valor que eu desconheço e não está definido. Então a resposta não pode aparecer h, porque não foi definido. Ok? Esse h também é o raio de um movimento circular. Ok? Muito bem. Então, a minha resposta do energia potencial, que é o mgh, o mg hoje, vai ficar exatamente mgh, porque m ele definiu, g ele definiu e o h eu estou colocando por enquanto. Mas minha resposta final não pode contê-lo. Ele não foi definido. E, pela conservação da energia cinética, a energia mecânica no ponto A e no ponto B serão iguais. Ou seja, no ponto A era mgh. E no ponto B só existe velocidade. A altura, se aqui é a que eu estou usando, o nível é esse, a altura é zero. Então só tem cinética, porque ele ganhou velocidade. Aqui a velocidade era nula, ele desceu transformando a altura em velocidade, em termos de energia. Muito bem. Então eu vou igualar a energia potencial lá do ponto A com a energia cinética lá no ponto B. A massa cancela. É a mesma, aparece dos dois lados. O 2 eu passo multiplicando. E aí eu fiquei que 2gh é igual a v ao quadrado. Então já encontrei aqui um valor para v. Mas que ainda depende de um h que eu não tenho. Complicado, né? Mas vamos em frente. Passa esse quadrado para lá. Vai ser a raiz de 2gh. Beleza. A gente vai descomplicar já já. Lembrando, o que eu estou procurando? A força normal. Se eu quero achar a força normal, eu preciso aplicar as leis de Newton, colocando então as forças da natureza. Força peso, aí está apoiado sobre uma superfície, que é a canaleta, ela reage aplicando a força normal. Tem mais alguma coisa aqui? Sim, isso está descrevendo um movimento circular. Então o que tem? Força centrípeta. E o que é a força centrípeta? É exatamente a força resultante de todo o movimento circular. O movimento aí é circular. E o que é, portanto, a força centrípeta? A resultante. Quando se tem duas forças opostas, a força resultante, que é a centrípeta, é a diferença entre as duas. A maior menos a menor. Olha só, por que normal vai ser positivo, ou maior, ou para cima? Porque está na mesma direção da força centrípeta? Não necessariamente. Mas porque se o peso for maior do que a normal, isso pode descer. Entrando na superfície. Isso não pode acontecer. Então, o correto aqui é a normal menos o peso. Ok. Vou passar o peso para lá, ele vai positivo, porque o que eu estou procurando é a normal, força normal. Então, eu vou isolar. Passei o peso para lá, ele foi positivo. Ok?
Então, o que é anormal? É a força centrípeta. Força centrípeta, definição, o que que era? mv ao quadrado sobre r. Mas quem era o r? Você se lembra quem era o r? É a altura h, ele é o mesmo r, então eu já coloquei h. Isso aqui é da fórmula da força centrípeta, mv2 sobre r. R é o raio do movimento circular. Mais quem? A força-peso, que é massa vezes gravidade. E essa velocidade? É a que ele tem exatamente nesse ponto que nós chegamos, que ela ao quadrado vale 2gh. Então eu vou trocar isso aqui por 2gh. Olha que maravilha, o h sumiu. Exatamente quem não podia permanecer aí. O que me sobrou? 2gm, ou 2mg, mais mg, que vai me dar 3mg. Ou seja, a minha resposta agora, para normal, ela depende apenas de m, que foi definido, e de g, que foi definido. Portanto, eu dei a resposta correta para o exercício dentro daquilo que ele definiu para mim e me pediu, em função de m e em função de g. Tá ok? Muito bem. Vocês já podem agora resolver todos os exercícios da página 334 do seu livro. Tá ok? Um bom estudo para todos.